A juventude é um dos períodos mais importantes da vida de um ser humano. É a fase em que muitos dos jovens são conhecidos pelo bom humor, a busca pela satisfação e a vontade de viver novas experiências. No entanto, nem tudo é alegria na vida dos jovens brasileiros. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, justamente entre jovens de 15 a 29 anos, o suicídio já representa a segunda maior causa de morte. E no total, houve um aumento de 30% nos últimos 25 anos no país. Mas por que justamente nessa fase e quais seriam as possíveis razões? Especialistas da área dizem que são muitos os fatores que contribuem para essa situação e que a depressão é um fator comum a todos os casos. Mas quais são os sinais e como identificar tal situação? Um dos primeiros passos é assumir que ele existe. É comum a criança, o adolescente, o paciente deprimido relatar ideias de morrer, de não suportar estar naquele contexto, querer desaparecer. Não achei tristeza, perda de prazer, irritabilidade, excesso de sono, alteração de sono e também pensamentos de morte. Sempre sentimentos de desesperança, de desespero e de desamparo. Então é como se fosse uma saída encontrada por um problema que a pessoa não consegue enxergar absolutamente nenhuma saída. É um pouco diferente da depressão do adulto, que você percebe bem aquela falta de vitalidade. Muitas vezes no jovem aparece mais uma irritação, um choro, o jovem tem dificuldade de aceitar elogio. E como é muito difícil de diagnosticar muitas vezes num jovem a depressão, e isso é muito confundido com o problema da idade ou a adolescência, e isso deixa de ser tratado, essa depressão aumenta e isso pode ser então um fator importante dentro do avanço do suicídio e da depressão no jovem. A parte principal é tentar perceber esses sinais e a partir dessa percepção conversar com esse jovem e tentar fazer um encaminhamento médico se for necessário. Porém, o que dificulta, segundo especialistas da área da saúde mental, é a ausência de políticas públicas e o tabu em torno do tema. Mas por quê? Como o suicídio mexe muito com a potência, com a impotência e com a onipotência das pessoas, não se fala no assunto. Não se tem políticas públicas que possam ajudar com que haja uma conscientização da população que o suicídio é um problema de saúde pública. Então, se a gente pensar que o suicídio cresceu mais do que, nesses últimos 10 anos, do que a população, do que os acidentes de carro e que os homicídios, a gente vê que esse é um problema que está crescendo no Brasil. E se nada for feito em termos de políticas públicas, isso vai aumentar ainda mais. Para essa cientista social, as imagens perpetuadas pela mídia em geral acerca de como o jovem tem que ser e o que a sociedade espera dele contribui para o aumento do sentimento de frustração entre eles. Então isso acaba sendo um problema muito grande, não é? É uma sociedade onde o jovem ele vai aprendendo a passar de fases como no jogo. Eu tenho que passar de fases, eu tenho que eliminar o meu inimigo, eu tenho que eliminar o que está à frente, eu tenho que deletar o que me incomoda para que eu possa avançar. Então isso leva, lógico, a uma situação de desilusão muito grande. Esse voluntário de um centro de apoio afirma que os sinais são muito mais nítidos e que muitas vezes servir apenas de ouvinte pode ser muito eficaz. Muitas vezes aquilo que ela tem a dizer dela, a sociedade não aceita e ela quer falar sobre aquilo. E essas conversas, elas ajudam as pessoas a se conhecerem. E hoje, na velocidade que a gente anda, a gente não se permite essas conversas. Porque um dos grandes mitos é que não se deve conversar sobre essas coisas. Muito pelo contrário. Quanto mais uma família pode conversar sobre o assunto, melhor esse assunto pode ser tratado.